Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos, agora dando continuidade aqui na parte 2, tá? Explicando Mateus 24 de maneira simples. A parte 1 praticamente foi até o 14, tá? Que fala dos numerosos. É o princípio das dores que muita gente aí já está acompanhando pelos próprios noticiários, entendeu? Princípio das dores, rumores de guerra, falsos cristos, entendeu? Agora essa parte aqui, a partir do versículo 15, subintitulada A Grande Tribulação. Vamos dar uma pincelada nele, pela palavra de Deus, para ver se ajuda os irmãos aí que tenha dúvidas. Vamos lá. Eu vou ler do 15 até o 28, tá? Mas da parte do 27 e o 28 eu vou deixar para outro vídeo. Vamos lá. E assim, quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí abre parênteses, isso é Jesus falando, tá? Ao ler o profeta entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas, preste atenção nisso, e para as que a estiverem amamentando. Ora, e orai para que vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, em outras versões, os escolhidos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ele ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, se ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como um relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirá os abortos. Então, esse 27 e 28, eu vou deixar para o próximo vídeo, que é umas revelações meio longas aqui também, tá, meu irmão? Mas vamos nos focar nesse aqui. Quando ele cita o profeta Daniel, irmão, é uma das dicas que eu falei no outro vídeo, que você vai correr a Bíblia inteira. Para você entender não só Mateus 24 e Apocalipse 12, que está diretamente ligado com o contexto de tribulação, de perseguição e a solução que Deus vai dar nesses tempos, também está lá. Está na Bíblia toda, está espalhado. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, irmãos, olha só. Quando ele fala, serão dias terríveis para as mulheres, quando ele fala assim, ó, quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Ele fala que vai ser uma coisa urgente. Jesus, ele fala que ele vai vir como um ladrão. Isso é na ocasião da volta dele. Por isso que ele dá a parábola do servo vigilante, né, para você não moscar. Em Mateus 25, um capítulo depois desse, ele fala que houve 10 noivas, 10 mulheres. A parábola é 10 virgens, né, noivas. Então, 5 prudentes e 5 nécias, ou seja, 5 estúpidas, imprudentes. Mulher na Bíblia é a igreja, né? Mas está dizendo que as 10 dormiram, irmão. Mas você tem que ficar em vigilância. Se você é o que tem azeite, né? Lâmpada é a palavra de Deus, né? Segundo Davi falou no Salmo. E azeite é o Espírito, ou seja, o Espírito mediante oração. Então você tem que ficar na oração e na leitura da palavra. Que nesse dia você não será confundido, tá? Porque serão terríveis dias para as mulheres grávidas e para que estiverem amamentando. Querido, tem muita coisa na Bíblia que aconteceram realmente, tá? De forma natural, real, literal. E ali, nos escritos, você pega ali também algum ensinamento espiritual. Então, no natural, as mulheres grávidas, elas têm menos mobilidade.
porque aqui sempre é o contexto de uma correria, entendeu? Jesus está falando que vai haver uma correria, vai haver uma perseguição. Que as pessoas pensam assim, eu não vou correr não, Jesus vai me salvar. Não, não é assim não, querido. A palavra de Deus diz para você correr, né? Fugir da aparência do mal. Você vê Davi aí correndo de pessoa, você vê outros profetas aí se escondendo, igual como é que é o nome dele? O Elias. Entendeu? E outra coisa, quem está falando é Jesus, querido. Eu não vou discutir. Então a mulher grávida, ela tem menos mobilidade, tá? Os que estão amamentando também. Por causa, né, tá levando outra vida, então tem uma série de cuidado. Mas no sentido espiritual, irmão, a mulher grávida, como foi pregado brilhantemente pelo... que tá até no meu canal, que eu coloquei o nome de Magnificat, que o pastor Elvis ele fala sobre a Maria, né, o que significa Maria. Aquela gravidez de Maria, de Jesus, é a obra de Deus, porque criança na Bíblia é a obra de Deus. Então aquilo vai nascendo, entendeu, irmão? Aquilo vai crescendo dentro de você. De início, ninguém percebe, mas conforme a barriga vai crescendo, ou seja, a obra vai crescendo, você mantém firme, sempre abundante na obra do Senhor, as pessoas já vão começar a perceber a sua conversão. Então por que a idade grávida? Porque ela ainda está nascendo a obra, ou seja, neófito. Vai acontecer muitas coisas, irmão. O diabo vai arrebanhar muitos. Tanto os cascudos de igreja que não lê Bíblia, que acredita em tudo que as pessoas falam, entendeu? Até em mim, tu tá me entendendo? O que vocês têm que ser igual os bereanos, o povo de Bereia, de Atos 17:11. Esse povo era chamado de nobre porque mesmo Pedro, que andou com o próprio Jesus Cristo, o que ele falava, eles iam lá nas escrituras. Peraí, o que esse cara tá falando aí? Então vocês têm que ser bereano, irmão. Não tá me entendendo? Então, o diabo vai enganar tantos esses cascudão de igreja, com vários anos de igreja, entendeu? Essas pessoas que vivem dentro de uma igreja, mas não lê, não ora, não perdoa, como os neófitos, entendeu? Os neófitos eu acho que dançam primeiro. Porque eles não vão perceber, porque eles acreditam em tudo, irmão. A palavra de Deus diz assim, em João, né? Para você não desprezar as profecias, mas provai se elas vêm de Deus. Como é que você prova isso? Com a Bíblia na tábua do seu coração, checando na palavra e em oração, confirmação, entendeu? Então esse é o sentido aqui da mulher grávida. Orai para que a sua fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. É no mesmo contexto, né? Inverno é mais difícil. É mais difícil de você se locomover, ainda mais quem está em trânsito, essas coisas assim, entendeu? Casa de chuva, essas coisas assim. Eu entendo assim, tá, meu irmão? Sábado aqui é o Shabá, né? O descanso. Olha só, quando ele fala para orar para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, aqui esse ponto me chama a atenção, porque você pode ver que Jesus lá na frente ele vai falar que nem ele, nem os anjos do céu sabem esse dia. Somente o Pai. Então pode ver, por isso aqui, Jesus ele tinha que ter falado assim, olha, ou Jesus não falaria nada aqui nesse versículo 30, ou ele falaria assim, ó, não vai, esse dia não vai ser nem no inverno nem no sábado. Tá me entendendo? Ele está falando para você orar para que não seja essas coisas, não ocorram. Isso mostra, meu irmão, que o período, a grande tribulação, o final das coisas, ele não é um evento fixo no calendário de Deus. Que isso, Ricardo? Porque... Vê se vocês me entendem, meus irmãos. A onisciência de Deus já sabe, já deu dica. Assim como ele já sabe que o diabo não vai se arrepender, então ele já condenou o diabo. Então, isso é a onisciência do Senhor. Tá me entendendo? Que não tem nada a ver com teoria de eleição. Então ele sabe que a maioria não vai querê-lo. Então ele já deixou escrito. Tu tá me entendendo? Mas se você for pegar o livro de Jonas, especialmente no capítulo 3, tinha uma sentença sobre o povo de Nínive. Então Jonas foi lá e falou, em 45 dias isso aqui vai acabar, igual Sodoma e Gomorra. O que o rei de Nínive, que era uma nação ímpia, o rei ímpio falou? Ele fez tudo que está escrito na Bíblia, que o próprio povo de Israel não fez em 1 Reis 1. Ou seja, ele jejuou,
ele orou, ele se afastou dos maus caminhos, ainda falou assim: quem sabe Deus não se arrependa do mal que vai fazer. O próprio Acabe, irmão, o esposo de Jezabel, depois que ele manda matar o Nabote para pegar a vinha dele, Acabe já estava aprontando ali direto, e a mulher dele também. Ele faz um jejum, ele se arrepende, né? E Deus, ele fala pro profeta Samuel, ele fala assim: viste Acabe, como ele se arrependeu? Como ele está jejuando? Ou seja, como ele está procedendo conforme a minha palavra? Não teria eu misericórdia dele? Não foi o que Deus falou para Jonas? Jonas, a boboreira que secou lá, né? Você está preocupado com a de uma boboreira? E essas milhares de pessoas aí, seres humanos, querido? Tu acha que eu não teria misericórdia? Eles estão fazendo o que está na minha palavra. Querido, Deus, ele é escravo da palavra dele. Ele não tem compromisso comigo, Ricardo, nem com você que está assistindo, nem com o pastor. Ele tem compromisso com a palavra dele. Obedeceu a palavra dele, então ele vai fazer. Então tinha uma destruição, aí o pessoal fala assim: Deus não se arrepende. Ele se arrependeu. Só que a onisciência dele vai entrar de novo, porque Nínive não existe mais hoje. Ela foi destruída, mas não naquela ocasião, tu tá entendendo, irmão? Porque Deus é um Deus lógico. Pra que Deus vai destruir tudo, vai botar fim em tudo, se todo mundo está obedecendo a palavra dele? Tu tá me entendendo? A terra, a natureza, tudo que ele criou. Ele deixou os mandamentos para cuidar de tudo. Natureza, animal, ser humano. Se você está obedecendo a palavra dele, qual o sentido dele destruir tudo? Então, se ele vai destruir tudo, meu irmão, é porque ele já sabe que a maioria não vai querê-lo. Não adianta se iludir. Esse vídeo é para você, para os poucos. Por isso que tem poucas curtidas, pouco compartilhamento. Quanto menor o número, mais assim, certeza que eu tenho que isso está vindo de Deus. Tu tá me entendendo, irmão? Que isso aqui não é oba-oba. Tem igrejas evangélicas aí que, tanto na internet como nos templos físicos, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Mas e aí? Cadê a cura? Cadê os milagres? Cadê a promessa de salvação? Será que eles dão bom testemunho, essas pessoas? Então, quantidade, querido, não quer dizer qualidade, não. Tu tá me entendendo, irmão? Se todo mundo resolver orar, o mundo inteiro resolveu orar, dobrar o joelho, igual eles fizeram na pandemia, né? Cantando um hino da harpa cristã, nos condomínios, se lembra? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Por que eles falaram isso, meus irmãos? Porque eles estavam sob ameaça de uma morte aí. Depois que veio descobrir que esse coronavírus aí foi uma armação. Mas na hora ninguém sabia. Então, quando o calo aperta, o povo vai. Tá me entendendo? As pessoas não vêm para Cristo por agradecimento. Ela vem por medo. Mas ele é misericordioso, é os caminhos dele. Então, não é um evento fixo, essas coisas. E ele fala logo em seguida: porque haverá grande tribulação, como jamais aconteceu, e nunca mais haverá. Olha o 22. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, ou os escolhidos, aquele tempo será encurtado. Irmão, isso aqui explica tudo. Porque tem muita gente estudiosa de Bíblia, sério, que eu conheço, que ele fala assim: não, tem um monte de coisa para acontecer. Não, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que ter guerra, tem que ter destruição, não sei o que. Eles fazem uma ordem. Aí eles calculam o tempo. E o próprio Jesus está falando aqui, né? Nem ele nem o Pai sabe, mas os estudiosos fazem cálculo. Só que, querido, tu acha que esse conceito aqui, se aqueles dias não tivesse sido abreviado, é o quê? Que Deus vai pegar um dia de 24 horas no nosso Cronos e vai transformar em 3, 6 horas, é isso? Não. Esses acontecimentos que os estudiosos e a Bíblia está falando que antecedem a volta de Cristo, vai acontecer mais rápido do que imagina. Igual o aumento da ciência aqui de Daniel 12:4. A ciência se multiplicará. Entendeu? A gente, eu costumo falar, a gente está em 6 mil anos. A ciência fala que a Terra tem não sei quantos milhões de anos aí. Eu não acredito nisso, acredito na Bíblia. Tá? A Terra me aponta 4 mil anos de Adão até Jesus Cristo e 2023 anos de Jesus Cristo até agora. 6.023 anos. Desses 6.023 anos,
tá? A gente está com a televisão, com a internet há menos de 70 anos. Dias abreviados, querido. Você tá me entendendo? Como é que as pessoas viviam em 1600, sem TV, sem luz elétrica? Porque a luz elétrica também é uma invenção relativamente curta, assim, recente, né? E as pessoas que viveram antes? Esse contexto também é para o fim. Falta muita coisa para acontecer. Se Deus mandar... quantos acontecimentos faltam? Eu apontei aqui, está faltando 50 coisas para acontecer. Deus bota 40 para acontecer num mês só. Como é que fica? Então o contexto que Jesus fala é sempre de vigilância. Esses vídeos também é um conselho para você ficar vigilante, irmão. Tá? E aqui a parte aqui, olha. Eu vou ver se eu consigo explicar isso aqui rapidamente para que o vídeo não fique tão longo, tá? E se alguém disser vos anunciar, vede o Cristo aqui e ele ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível for, iludir até os eleitos. Querido, a maioria aqui de vocês já sabem que existe muito falso profeta, tá? Então, eu não queria chamar muita atenção para os falsos profetas que iriam surgir, mas para os sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Esse aumento de tecnologia de Daniel, ele trouxe um engodo nele. Vocês já ouviram falar, se vocês puderem pesquisar no Google, você pesquisa sobre Projeto Blue Beam, se escreve Blue, de azul, né? B-L-U-E. E Beam é B-E-A-M, de mamãe. Ou pesquise sobre H.A.A.R.P, a ARP. Isso são estudos militares ultra secretos que vazaram, tá? Tinha um repórter chamado Sergei Monast, que ele era russo, que ele morreu em circunstâncias misteriosas nos anos 90, porque foi ele que divulgou, ele que vazou na rede que estava começando esse projeto. O que é isso, meus irmãos? É um feixe, né, é um feixe de elétrons poderosos concentrado na ionosfera que pode alterar o clima. Então eu botei um texto sobre isso, é uma coisa muito longa para explicar, mas é basicamente o seguinte: teve prova lá, o Hugo Chávez, isso aí foi tudo abafado, irmão, mas para quem pesquisa, você vê que eram pessoas sérias, tem até professor universitário explicando até que essa arma pode ser criada do nada, um holograma, é isso que eu queria chegar, no holograma. Mas ela dispara esse feixe que é invisível. Ondas, né? Magnéticas, né? Então ela foi criada para alterar as placas tectônicas, provocando terremotos em determinada região. O Hugo Chávez acusou formalmente os Estados Unidos, o então presidente George W. Bush, porque, não sei se vocês sabem, mas o Hugo Chávez, esse pessoal maduro, ele é assim, ó, colado com a Rússia. Então a Rússia estava achando estranha a movimentação americana num lugar que aparentemente não era estratégico, e começaram a mandar espiões, começaram a monitorar, e ele fez a acusação formal que aquele terremoto do Haiti, que matou acho que 50 mil pessoas, foi provocado por isso. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque ela é considerada ainda uma teoria da conspiração, o caso foi abafado. Só que esse projeto ele tem um holograma. O que é um holograma? É uma imagem virtual solta no espaço, uma tecnologia 3D. Só que, do jeito que estava uns tempos atrás, já estava muito bom, assim, a resolução muito boa. Você pode recriar qualquer objeto. Eu vi um vídeo que saiu um tubarão de uma quadra de basquete, assim, avançando na plateia, mas com som, irmão, da água, o som do tubarão. Era muito real, tanto que as pessoas se assustavam. E um camarada falou que o que eles estão criando é muito mais avançado do que aquilo que já era bom. Então, meu irmão, isso tá no contexto desse de Mateus 24, que Satanás vai fazer sinais e maravilhas para enganar. Ou seja, tem duas vertentes. Você pode perceber que eles estão falando negócio de extraterrestre. Agora, quem me garante, se eles botar uma extraterrestre, uma nave, mãe, vamos, entre aspas, a 50 metros do chão, uma imagem holográfica, aí decreta a lei marcial, ninguém vai poder ir lá, porque se for lá, vai passar direto, porque é uma imagem solta no ar. Só que essa tecnologia,
tá? Ela está sendo aperfeiçoada dia após dia, que tem até áudio. Ou seja, se eles quiserem apertar um botãozinho lá, vai aparecer um monte de naves espaciais falsas para causar o terror, porque eles descobriram na pandemia, irmão, que o terror, o pânico, por isso que eu falo para vocês, o primeiro fruto do Espírito é paz. O pânico, ele causa isso, ele causa obediência, deixa a pessoa cega. Tu vê aí, um monte de gente correu para tomar máscara, ficaram dentro de casa. Eu fiquei dentro de casa porque em Romanos 13 a gente tem que obedecer a autoridade, Paulo fala. Mas eu fiquei em oração, mas eu já sabia disso tudo, eu fiquei em oração e fiquei estudando sobre essas coisas. Mas não é só, eles podem criar qualquer coisa extraterrestre, ou criar um bicho, ou até uma coisa, uma ameaça, porque eu li uma coisa muito interessante que diz assim: o gado matrixiano, ou seja, a Matrix do sistema, né? Ele está sendo condicionado a aceitar uma invasão extraterrestre de cima, mas Apocalipse 9 mostra que a invasão vai começar de baixo, ou seja, a imagem vai estar lá, o povo vai estar desesperado, mas quem vai dar tiro em você são seres humanos, querido. Tá? Drones controlados por seres humanos, sob a influência de Satanás, que odeia seres humanos. E também, quando Jesus fala não saias, para encerrar esse vídeo, eu tenho outras coisas para falar aqui, tá? Mas eu vou falar no outro vídeo. Quando Jesus fala assim, se disserem eis o Cristo aqui, não saias, que essa tecnologia, ela pode simular Cristo nas nuvens também. Ou seja, eles vêm com pânico, com terror, depois ele vem com a solução, Cristo. Ele pode vir Cristo descendo nas nuvens, mas olha só. Paulo fala isso, o próprio Mateus 24 fala isso, o último que eu não vou comentar, vou comentar no outro vídeo. Que ele diz assim como o relâmpago, do Ocidente e Oriente. Para quem não sabe, o relâmpago, ele começa na Terra, isso é ciência, tá, irmão, que eu aprendi na escola. Ele vem da Terra, sobe e desce. Por isso que a Bíblia fala relâmpago. Que é aquele barulho, chamado de trovão? É a velocidade, é numa velocidade tão grande que você não percebe. Você pensa que ele vem do alto para baixo. Não, ele vem de baixo para o alto e para baixo. Aquele boom é justamente aquela luz em hipervelocidade cortando o ar. O avião é bem mais lento em velocidade de cruzeiro, mas você escuta o barulho dele. Não parece um trovão em câmera lenta, tá entendendo? Então, ele está dizendo que isso vai ser um evento rápido, querido. Vai ser num piscar de olho, Paulo fala isso. Mas para os crentes que não lê Bíblia e acreditam em todo mundo, vai acreditar naquela imagenzinha holográfica de Jesus de braços abertos vindo numa nuvem, que eles podem criar qualquer coisa. Inclusive um Jesus louro, de cabelo longo, de olhos azuis, igual Michelangelo pintou, que aquilo ali é uma idolatria, aquilo é maligno, entendeu? Que a palavra de Deus de Jesus era feio, tá? Era como raiz de uma terra seca, não havia beleza nele, tu tá me entendendo? Que ele veio feio, Deus fez ele feio para mostrar para ele, para a humanidade, justamente para você olhar para dentro da pessoa e não pela aparência. E Jesus veio pregando primeiro o reino dos céus, depois o que você vai precisar na terra. Então, isso está no contexto de sinais e maravilha. Você está me entendendo? É para vocês prestarem atenção nessas coisas. Eu vou dar dicas para quando começar a acontecer. Ele falou, aquele maluco falou isso mesmo. O que eu estou fazendo aqui são sementes, tá, irmão? O vídeo está chegando aqui 24 minutos, já está grande, né? Então, essa semana, ou amanhã, ou sábado, eu vou postar o Mateus 24 para ver se a gente fecha esse assunto, porque tem outros vídeos para fazer, tá, irmão? Depósito de Deus, eu vou falar da tecnologia, de Apocalipse 12, é interessante você saber também, porque está tudo ligado nesse contexto de ensinar de maneira simples, coisas que muitas pessoas não conhecem, tá bom? Até lá, Deus abençoe a todos, grandemente.